Olá, amados irmãos e irmãs. Sou eu, Fernando, que venho hoje trazer nesse domingo mais uma meditação do Evangelho do dia. O Evangelho de hoje que está em São Marcos, capítulo 8, versículo do 27 ao 35. E gostaria de pedir a você ainda que não é inscrito no nosso canal Conectados em Cristo, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Amém? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus saiu com seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Respondeu-lhes os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Mas então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelo sumo sacerdote e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitaste depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas de que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação, glória a vós, o Senhor. Amados irmãos, aqui Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Mas antes dessa pergunta, Jesus já tinha realizado inúmeros milagres, prodígios, e muitos já o seguiam, e Jesus ficou curioso e pergunta aos discípulos: Quem dizeis que eu sou? Aí eles vão e falam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que são outros profetas. Aí Jesus vai e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus vai e diz: Não fala isso para ninguém, ao meu respeito. E depois Jesus começa a dizer o que iria acontecer com ele. Que seria preciso que ele fosse morto na cruz, que era preciso que ele fosse rejeitado pelos anciões, pelo sumo sacerdote, pelos escribas, que ele fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Aí Pedro leva Jesus e diz: Senhor, isso não pode acontecer. Nós não deixaremos que isso aconteça. E outras coisas a mais. E Jesus vai e diz para Pedro: Afasta de mim, Satanás. Porque você pensa como homens, não como Deus. Por que isso acontece? Porque Jesus fala desde o início que isso iria acontecer. Era preciso que isso acontecesse. Desde lá dos profetas, tudo isso já era anunciado.
E mesmo assim, Pedro não tinha entendido quais eram os planos do Senhor. E para que isso acontecesse, era preciso que Jesus fosse rejeitado pelas pessoas. E por isso que Jesus diz, afasta de mim. E depois Jesus ainda fala para os discípulos, mas o povo. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amados, seguir Jesus não é fácil e nunca será fácil. Desde aquela época Jesus já diz, se quer seguir, pegue sua cruz, venha e segue-me. Por que pegar a cruz? Quando nós escolhemos seguir Jesus, é preciso seguir por inteiro. Não podemos seguir Jesus e seguir o mundo. Seguir Jesus, fazer a vontade de Deus e a nossa vontade. Não podemos ser assim. E é por isso que Jesus diz, largue tudo, abandone tudo e venha e segue-me. Renuncie a si mesmo, seus sonhos, suas vontades, seus desejos, para fazer a vontade de Deus. Mas, muitas das vezes, nós temos o nosso desejo, as nossas vontades, os nossos sonhos, e muitas vezes não queremos abandonar. Aí Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhará. Aquele que abrir mão de tudo para seguir a mim, será recompensado. E aquele que me abandonar para fazer as suas vontades, vai perder a salvação. Então, eis aí a balança. Será o que eu quero para a minha vida? Eu quero seguir Jesus, aquele que Pedro diz que é o próprio Cristo, ou eu quero seguir a minha própria vontade, seguir meus desejos carnais? Se eu quero seguir Jesus, Jesus fala, venha, mas pegue sua cruz, porque não será fácil, mas é preciso renunciar. Renunciar a tudo, a si mesmo, às suas vontades, seus sonhos, para me seguir.